A Rádio Educadora AM 950 apresenta o programa Santa Casa no Ar. Um informativo da Santa Casa de Sobral, que há 90 anos vem promovendo saúde para toda a zona norte do Ceará. Santa Casa no Ar. A boa informação de quem valoriza e respeita quem faz saúde com responsabilidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora, bom dia Sobral e toda a Zona Norte. São 7h08. A partir de agora, a Educadora, a rádio da família sobralense, apresenta o programa Santa Casa no Ar. O informativo produzido e apresentado pelo jornalista Vanderlei Moreira e o professor Vicente Pinto, com a coordenação do Padre Júnior Melo, o apoio de Zósimo Medeiros, Dr. Cristina Araújo e José Garcia Souza, sob a bênção do nosso bispo Dom Vasconcelos, a direção técnica de Carlito Gomes, e aqui no estúdio, conduzindo o programa na mesa de áudio, J. Alberto. Meu amigo J. Alberto, vamos iniciar o programa desta sexta-feira com a oração do Bom Dia. Oração do Bom Dia. Ao amanhecer, renovam-se as nossas esperanças. A luz ilumina a terra e aquece todos os seres. Sabemos que temos mais uma etapa em nossa caminhada. Com fé e muito entusiasmo, iniciamos este dia. Ele é um presente de Deus para nós. Bom dia. Estamos apresentando o programa Santa Casa no Ar. E o programa Santa Casa no Ar tem a honra hoje de ter no nosso estúdio o médico dermatologista Dr. Mário Timbó, que desenvolve suas atividades também na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Então hoje o assunto está voltado para o cuidado, para as doenças também que acometem o ser humano e a pele. Que é o maior órgão do corpo humano, não é isso, doutor? Bom dia, Vanderlei, bom dia, J. Alberto aqui no estúdio, bom dia aos ouvintes da Rádio Educadora AM de Sobral, né? Isso. Os ouvintes da região aqui norte do estado. Um prazer, Vanderlei, estar aqui nesse programa. E realmente a pele é o maior órgão do corpo humano, né? E por isso é mais acometida pelas doenças, tanto da pele quanto de outros órgãos que podem se refletir na pele. E a gente está aqui para bater aqui um papo hoje sobre as doenças da pele. Ok, ouvimos aí o Dr. Mário Timbó, que já se apresentou aos nossos ouvintes. Em breve estaremos discutindo as doenças da pele. Bem, JB, já são 7h24. Vamos agora começar a nossa entrevista com a vinheta da Saúde Especializada. Saúde Especializada. A informação que você precisa para ficar sabendo de temas importantes da saúde, com um especialista no assunto. Bom dia, doutor Mário Timbó, é um prazer recebê-lo, o senhor já deu uma pequena apresentação, né? E queria conversar com o senhor. Recentemente, dia 29/10, foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Psoríase. Esse nome interessante, psoríase, esse P aí que a gente parece como tem um I no meio, não tem, né? É um P, um I mudo. Então eu queria que o senhor falasse com os nossos ouvintes, primeiramente se apresentasse, que é o doutor Mário Timbó, e tocar no assunto da psoríase. Bem, Vanderlei, bom dia novamente, né, principalmente aos ouvintes. Eu sou o Mário Timbó, sou médico dermatologista, formado pela Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, né, fiz todos os meus estudos em Fortaleza, no Hospital das Clínicas, né. Sou membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Resido em Sobral há 3 anos, né? Exerço minhas atividades na Santa Casa e como preceptoria da Clínica Médica e na Vila Clinic, onde a gente trabalha semanalmente.
E falar sobre a psoríase, né, Vanderlei? É importante a gente começar a falar sobre um assunto desconhecido do público em geral, e que a psoríase ela tem uma incidência na população muito alta, por incrível que pareça, né? Apesar de ser desconhecida. Em torno de 2 a 3%, segundo as pesquisas médicas internacionais, atingem a psoríase. A psoríase atinge a população em torno de 2 a 3% da população, o que equivale aqui para a nossa realidade, Vanderlei, de Sobral, uma cidade que tem em média de 200 mil habitantes, de 4 a 6 mil pessoas, né? Ou seja, praticamente uma população de uma cidade, né, de um distrito, né, de um distrito de Sobral. Então, é uma população muito grande. E o que é a psoríase? Tem esse nome esquisito, psoríase, né? Isso. Porque vem do grego, né? A psoríase, inclusive, Vanderlei, ela tem alguns aspectos históricos interessantes. No passado, né, sempre existiu a psoríase. Na antiguidade, a psoríase era confundida com a lepra, com a hanseníase, né? E por dar as lesões com placas que descamam, que são crônicas, né? A psoríase é uma doença crônica, a pessoa não fica boa, ela controla a doença, né? Então, as pessoas eram isoladas, né? Eram isoladas em abrigos, né? Nos locais onde os portadores da lepra também viviam, né? Isolados. Por conta disso, a psoríase também é uma doença que é muito concedida com preconceito, né? Os pacientes com psoríase sofrem preconceito por conta das lesões que são crônicas, né? Então, esse aspecto histórico é interessante. Mas psoríase, o que significa? O médico Galeno, né, foi quem deu esse nome de psoríase. E porque do grego psor significa prurido, coceira, né? Psoríase é uma doença que dá placas descamativas na pele e que pode coçar bastante em alguns casos, né? Então, essa é a justificativa desse nome um pouco diferente, pouco conhecido da população, mas que deveria ser conhecido porque realmente a psoríase é confundida com muitas doenças comuns, como as micoses, né? Como as impinges, até propriamente, em alguns casos, com a hanseníase, né? Então, deveria ser conhecida, um pouco mais conhecida por conta dessa incidência tão alta, de 2 a 3% da população. Professor, a psoríase, o senhor já falou que ela descamba. Eu queria que o senhor fizesse aqui um quadro para os nossos ouvintes, que o rádio o senhor vai ter que tentar ir desenhar na sua cabeça como é essa doença na pele, onde ela se manifesta, e o que é que a pessoa tem que começar a pensar em psoríase. Bem, Vanderlei, a psoríase é interessante, que ela é uma doença que ela atinge igualmente homens e mulheres, ela não tem preferência por sexo, ela é mais comum na raça branca, né? Pessoas negras têm menos hanseníase, né? Ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, desde a criança, adolescente ou idoso, é mais comum no adolescente. E como é que ela se manifesta? Existem mais de 15 formas diferentes de psoríase. Mas em torno de 90% dos casos de psoríase, ela se manifesta como umas placas, umas lesões grossas que descamam. Quando você coça, saem umas escamas, tipo como se fosse uma farinha grossa, né? E ela pode atingir tanto o corpo quanto o couro cabeludo, né? Que às vezes confunde com caspa, com um quadro mais severo, né? Pode atingir as unhas, ou seja, qualquer órgão do nosso tegumento ela pode atingir. Mas o quadro mais conhecido, mais comum, que atinge quase 90% dos casos, é a psoríase chamada em placas. Então, placas, o que são placas? São lesões espessas, que têm relevo, e quando você, no caso da psoríase, são bem delimitadas, você vê realmente ela se destaca do resto da pele, tá? São placas que a gente chama de eritêmato descamativo, ou seja, ela é vermelha que descama e bem delimitada, ou seja, você percebe, ela chama a atenção do destaque da pele normal, né? Ou seja, a pessoa percebe claramente a diferença entre a placa da psoríase e a placa da pele normal. Então, ela se manifesta como essas placas que descamam, e que se você coçar com força, ela pode até sangrar, né? E que, lembrando novamente, a psoríase é uma doença inflamatória crônica, né? Que tem várias causas, né? A gente não sabe ainda uma causa definida, o que é a causa, o fator causal da psoríase. Sabe-se que ela tem uma predisposição da genética da pessoa. Ela não é hereditária, mas ela tem uma predisposição genética, né?
Os estudos mostram que em 30% dos casos, ou seja, na minoria, você vê uma associação familiar. Você tem parentes com psoríase, né? Em 30% dos casos só. Na maioria, você não vê essa associação. Então, ela é dita como uma doença multifatorial. Ela tem várias causas. Tem aquela pessoa que tem uma predisposição a tê-la e tem os fatores que a gente ainda precisa conhecer mais. E a psoríase é a doença mais estudada na dermatologia, né? Ela é a doença mais estudada por conta principalmente de medicações hoje utilizadas no tratamento das formas graves. Interessante, Vanderlei, que a psoríase, a maioria dos casos são formas leves, né? Tem uma placa, duas ou poucas placas que descamam, né? Porém, tem formas que ocupam o corpo todo da pessoa, tá? Que a pessoa tem um corpo, então tem uma forma chamada forma... Tem a forma em placas generalizada, que é o corpo cheio de placas que descamam, e tem a forma eritrodérmica, que é o corpo fica todo vermelho e descama, tá? Então, nessas formas graves, foi desenvolvido um medicamento que não serve só para psoríase, serve para outras doenças, muito utilizado na reumatologia, que são os imunobiológicos. E esse medicamento é pago pelo governo, ele é distribuído naquele programa de alto custo do governo. Por conta disso, a indústria farmacêutica investe muito, né? E a psoríase, por conta disso, é uma doença muito estudada, por conta desses medicamentos que, obviamente, gera muito lucro para a indústria, já que o governo é quem banca. Já uma ampola da medicação custa R$ 7.500, R$ 8.000 de imunobiológico, então tem que ser bancado pelo SUS, pela União, né? Pelo Estado. Professor, a psoríase ela é transmissível ou ela pode ser fatal, ser letal a pessoa que tem? Bom, essa pergunta é muito importante, né? Porque a psoríase, ela não transmite para ninguém, né? É uma doença que a gente vê os pacientes sofrendo muito no aspecto psicológico. Por quê? Porque as pessoas pensam que transmite, então elas acabam, né, de alguma forma, evitando o contato. E as pessoas, por conta disso, elas sofrem problemas com relação à autoestima, sofrem problemas psicológicos. Muitas vezes a gente tem que indicar um acompanhamento psicológico para o paciente. E mais ainda, Vanderlei, a psoríase, quando ela é nessas formas moderadas a grave, que acometem muito uma extensão grande do corpo, ela é hoje considerada uma doença sistêmica, que ela vem associada com outras coisas. Quem tem psoríase moderada grave tem um risco cardiovascular aumentado, tem um risco de sofrer mais de doença do coração, um risco aumentado de AVC. E a psoríase moderada grave, ela tem associação com as doenças metabólicas. Isso é claro no dia a dia, a gente vê, e os estudos comprovam. Ela tem associação com diabetes, com pressão alta, com colesterol alto, com triglicerídeo alto, ou seja, com as doenças chamadas doenças metabólicas, que em conjunto aumentam o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, a psoríase moderada grave, ela não é uma doença só de pele, ela já é considerada uma doença sistêmica. Professor, e o tratamento da psoríase, o profissional é o dermatologista, mas a pessoa que está no interior da cidade, longe da capital, e ela acha que tem este agravo, o que é que essa pessoa deve fazer? Bem, Vanderlei, primeira coisa, sem dúvida, até porque às vezes a psoríase é confundida com as impinges, né, com as micoses, com outras doenças de pele, com hanseníase em alguns casos, né? Mas normalmente o diagnóstico é clínico, ou seja, no consultório, uma avaliação médica mesmo, é suficiente para dar o diagnóstico de psoríase, né? E o tratamento, ele vai depender se você tem uma forma leve, uma forma moderada, uma forma grave. Mas tem alguns pilares do tratamento que é comum a todas, que é, sem dúvida, e a gente não citou, Vanderlei, mas a psoríase, como é uma doença crônica, ela tem os fatores desencadeantes das crises, ou seja, a pessoa fica tendo crises de melhora, piora, né? E os fatores desencadeantes principais, o principal é o estresse. O estresse é o principal fator de piora das lesões de psoríase, né? O paciente chega falando pra gente, doutor, essa semana eu estou mais estressado com o trabalho, eu tive um problema pessoal e piorei, a cabeça está coçando bastante, ou as placas aumentaram, estão incomodando, estão coçando, né? Então, o estresse é o fator principal
desencadeamento das crises. Além disso, a psoríase, como é uma doença inflamatória, o excesso de sol também provoca inflamação, então é um fator de piora, tá? Junto a isso, bebida alcoólica em excesso, cigarro também piora a psoríase, né? E além de outros fatores, as outras doenças metabólicas, quando elas pioram, quem tem psoríase também piora junto, né? Então, a melhora da qualidade de vida, ela é um pilar fundamental no tratamento da psoríase. A pessoa tem que fazer uma reeducação alimentar, tem que passar a fazer atividade física para ter um controle melhor do estresse, um controle melhor do peso, né? Um controle melhor da liberação hormonal, de hormônios ligados à questão do estresse. Então, a dieta, a atividade física, uma boa hidratação e uma pouca quantidade de sol é fundamental. O sol, ele tem essa característica de, em excesso, provocar inflamação. E em pouca quantidade ser anti-inflamatório. Então ele é benéfico para a psoríase se você pegar o sol em pouca quantidade, faz parte do tratamento da psoríase. Esse é um pilar comum a todas as formas. Agora, as outras formas moderadas a grave é que você tem que fazer uso de medicação. E a medicação, ela inclui tanto as pomadas quanto os comprimidos, em alguns casos, e até as medicações imunobiológicas, que foram essas citadas, que é paga pelo governo federal. Então, isso vai depender da forma de psoríase. Mas, assim, temos esses pilares que são fundamentais a todas as formas, e aí o médico dermatologista vai ser fundamental para fazer essa diferenciação entre as formas leves, moderadas a graves, e aí poder achar a melhor maneira de conduzir. Mas, sem dúvida, a melhora da qualidade de vida, o controle do estresse, uma dieta adequada, elas são os pilares fundamentais para você ter uma doença controlada, já que a psoríase é uma doença crônica que não transmite. Essa é a grande mensagem que a gente quer deixar aqui, Vanderlei. Certo, professor. Bem, professor, esse seria mais ou menos a mensagem que o senhor queria passar, o desejo da psoríase. Eu só acho que tem mais alguma coisa relevante que nós não abordamos nesse bloco. Bem, sem dúvida, esses aí são os pontos fundamentais. Deixar que a psoríase é uma doença que tem que ser mais debatida, conhecida, se bem que já tem esse dia que é considerado um dia mundial de conscientização da psoríase, que nas grandes cidades, normalmente, os médicos, principalmente os dermatologistas, ocupam espaço na imprensa. Aqui no Ceará houve, né, alguns eventos, e a tendência é que seja mais divulgado, seja mais debatido, mas eu acho que os principais pontos a gente teve essa capacidade de resumir aqui nessa conversa rápida, Vanderlei. Ok, então a mensagem que o Dr. Mário Timbó deixa é que a psoríase, quem tiver ou quem conhecer alguém, ela não é transmissível. Então, tem que as pessoas têm que ser tratadas com igualdade e humanidade, não é isso, professor? Sem dúvida, Vanderlei, essa é a grande mensagem, né? A pessoa com psoríase, como é que você tem que conviver com ela? Igual a qualquer outra pessoa, né? Não tratar com preconceito, pelo contrário, o preconceito dificulta o tratamento, piora a questão psicológica, baixa a autoestima do paciente, dificulta inclusive o tratamento. Então, pessoa com psoríase você pode abraçar, beijar, ter um contato normal. Inclusive é interessante que a psoríase costuma até melhorar durante a gravidez, né? Ela melhora por conta de alterações hormonais, ela melhora na gravidez, a mulher pode engravidar numa boa, não tem nenhum problema, não afeta em nada o bebê, né? Tem medicações, obviamente, que tem que ser conduzida adequadamente na gravidez, né? A mulher engravida, tem filho, ela costuma até piorar um pouquinho depois que nasce, entendeu? Depois que a mulher tem o bebê, que tem a queda hormonal, ela exacerba um pouquinho ali, mas não impede nada da mulher ser mãe, do homem. Aqui, inclusive, Vanderlei, aqui a gente tem a oportunidade de acompanhar empresários aqui, né? Psoríase é uma doença que não tem distinção entre classe social. Muito interessante. Empresários aqui, pessoas que talvez estejam entre as 10 de melhores condições financeiras de Sobral que tem psoríase, né? Vários médicos têm psoríase, né? Colegas médicos que a gente tem a oportunidade de acompanhar. Então é uma doença que não tem distinção entre classe social. Então não impede que a pessoa, né, desenvolva suas atividades numa boa, né, siga a sua vida, tá?
Mas é importante isso, trabalhar o preconceito, né, para quebrar essas barreiras que ocorrem no caso da psoríase. Professor, já que o senhor abordou esse tema, o preconceito, considerando que a pele é o maior órgão do corpo humano e aquele mais exposto, as pessoas costumam ter preconceito quando veem qualquer pessoa com uma lesão de pele, um agravo, como tínhamos na época, como o senhor falou, né, a hanseníase e outras. Por que há este preconceito mesmo com as pessoas que têm qualquer doença de pele, professor? É uma coisa mais, já é histórico, como é? Interessante, Vanderlei. A gente pode até fazer um contraponto aos pacientes hoje com HIV, que é uma doença transmissível. E hoje os médicos infectologistas e os próprios dermatologistas que acompanham alguns pacientes que têm doenças de pele no HIV, os pacientes hoje são extremamente fortes, malhados e tudo, né? E tem uma doença transmissível, né? E quem tem uma doença de pele tipo psoríase ou qualquer outra, né? Às vezes, por conta desse aspecto psicológico, passa às vezes a se cuidar menos, né? E acaba sofrendo mais preconceito que quem tem uma doença transmissível. Mas acho que o grande aspecto é isso, que a pele ela está à vista, né? Ela está ali acessível aos olhos e realmente isso é que faz com que as pessoas às vezes com menor conhecimento sobre o problema, achar que aquilo ali pode transmitir, pode levar algum agravo para ela, né? Mas assim, eu acho que essa facilidade de estar à vista é que faz com que as doenças de pele elas se tornem alvo de grande preconceito. Certo. Professor, eu queria que o senhor abordasse aqui a questão da impinge, né, tão conhecida, os panos brancos, essas doenças de peles, as escamações, descamações. Eu queria que o senhor abordasse um pouquinho, no geral, que existe uma população que está muito exposta também ao sol. Eu queria que o senhor abordasse todo esse aspecto aí, começando aí pelas impinges. Bem, Vanderlei, realmente assim, é importante essa abordagem, porque principalmente nessa época do ano, que nós temos um aumento do calor, né, nos meses finais do ano, né? Ou seja, o aumento da temperatura, ele predispõe às doenças fúngicas, às micoses, conhecida popularmente, as impinges, né, do linguajar mais popular, né? Porque o fungo, ele tem três ambientes que ele gosta bastante para se reproduzir, né? Lembrando, Vanderlei, que nosso organismo, na nossa pele, em alguns órgãos, nós temos fungos que são benéficos para o organismo, né? Se em quantidade adequada ali ele está exercendo a função, ele vive no equilíbrio com o nosso organismo e trazendo benefícios. Porém, o aumento do calor, né, a retenção de umidade através do suor e os ambientes, principalmente os ambientes com maior escuridão, tipo as dobras do corpo, como axila, virilha, né, elas, até por reterem maior suor, né, então o calor, a umidade e a escuridão são assim, o ambiente adequado para a multiplicação dos fungos. Então a gente tem, sem dúvida, no segundo semestre, principalmente nos últimos meses do ano, o aumento dessas doenças fúngicas, das micoses, das impinges, né? E que se manifestam exatamente por essa proliferação fúngica, né? Que pode ser transmitida, dependendo do tipo de fungo, transmitida por animais, transmitida de pessoa a pessoa e em uma menor porcentagem através do próprio solo, do contato, né? Com o ambiente, um local, ou algo que esteja infectado com fungo, né? E ele tendo aquele meio propício para a sua reprodução, ele acaba causando a doença fúngica, né? As micoses, as impinges, né? Que nessa época do ano, sem dúvida, a gente vê com maior porcentagem por conta desse fator climático que acaba ajudando. As pessoas, inclusive nessa época, elas suam mais, elas tomam mais banho, elas procuram estar mais com o cabelo molhado, né? Ficar com o corpo mais úmido, né? Que acaba retendo essa umidade que favorece essa multiplicação do fungo. Então, sem dúvida que nessa época do ano é a época que a gente vê mais doenças fúngicas, que aparecem mais as crianças, com a micose do couro cabeludo, com a micose do corpo. Os adultos também são vítimas, ou seja, todos, desde que o fungo tem um ambiente para se reproduzir, você tem algum fator que predisponha ao desenvolvimento. Quem tem doenças crônicas tem mais tendência a
a ter infecção fúngica tem mais facilidade, tem uma menor defesa. Por exemplo, o diabético é bem típico. As infecções fúngicas no diabético são mais frequentes, no hipertenso são mais frequentes. Então, são pessoas que têm uma defesa prejudicada para essa infecção, para esse tipo de infecção. Então, realmente, essa época é a época das infecções fúngicas. E qual é a dica, Vanderlei? É exatamente as pessoas, quando tomar banho, se enxugarem bem, não acumular tanta umidade, tá? Você falou a respeito do pano branco, né, que a gente chama de Pityrias versicolor, o nome científico. Ele pode ter várias cores, ele pode ser branquinho, pode ser vermelhinho, pode ser preto. E tem o fator do sol como importante das crises, né, junto com o aumento da oleosidade. O interessante é que o sol em excesso ele estimula as glândulas sebáceas, as glândulas que produzem sebo, gordura. E esse aumento da produção da glândula sebácea também vai facilitar o desenvolvimento dos fungos naquela área específica. Professor, as micoses não cuidaram, essas pessoas um pouco não se interessam, surgiu isso aqui, não, vai passando. Até que ponto pode chegar uma micose mal cuidada? Pronto. Interessante, Vanderlei, é que as micoses que se prolongam, elas podem causar, inclusive, outros problemas que podem se cronificar, se tornar crônico, né? Tem uma doença na dermatologia chamada de líquen simples crônico, também chamada de neurodermite. O que é? Você, às vezes, tem uma micose ali no corpo, né? E começa a coçar aquela área. Da coceira repetida, você vai gerar um estímulo nervoso para o cérebro e você pode até ficar bom da micose, mas você tem aquela coceira repetida ali, né? Ou seja, fica aquele espessamento da pele e toda vez, normalmente, quando você passa por alguma situação, às vezes até de estresse, você recorre àquele local ali que acaba recidivando, se tornando algo crônico, né? Que pode ter surgido até de uma simples infecção, né? Isso pode ocorrer na área genital, né, no saco escrotal. É bem típico aquelas pessoas que têm, né, aquelas pessoas principalmente têm um grau de ansiedade maior, que recorrem àquelas áreas específicas, né? Então, tanto isso é comum nas pessoas que podem ter uma infecção, quanto naquelas pessoas que têm os quadros atópicos, que têm, né, uma sensibilidade maior da pele, a ter, né, quadros atópicos, ou seja, quadros de pele que ressecam com mais facilidade, que coçam com mais facilidade. Então, mas a micose, dependendo do tipo de fungo, ela pode transmitir ou não. No caso do pano branco que você citou, não transmite para ninguém, é da própria pessoa. No caso das impinges, sim, essas, dependendo do fungo, transmite. Em crianças pode até ter casos que você tem que isolar a criança do colégio, da natação, porque o fungo pode passar de pessoa a pessoa, né? Teve até um caso não muito distante aqui com o paciente da gente do consultório, que a gente teve que solicitar junto à mãe ao colégio que ele passasse pelo menos uma semana em casa, porque ele estava cheio de infecções no couro cabeludo, na cabeça, estava cheio de impinge na cabeça. E esse fungo que provoca essas múltiplas lesões no couro cabeludo, ele pode passar para os outros colegas. Inclusive, já tinha um relato de um outro colega que também tinha o mesmo problema, e aí foi feito contato através da mãe, para fazer o contato com a mãe do colega, que era parente, inclusive, para fazer o tratamento e quebrar aquele ciclo, aquela cadeia de transmissão, né, daquele fungo que é transmitido pelo contato interhumano. E as crianças, como tem essa maior proximidade, tem um sistema imunológico ainda em formação, né, tem mais facilidade para desenvolver, assim como as pessoas da terceira idade. Ok, professor, já são 7h49, estamos entrevistando o Dr. Mário Timbó, médico dermatologista do programa Santa Casa no Ar. Professor, estamos já perto de terminar o programa, faltam uns 10 minutos, mas eu queria que o senhor abordasse aí para algum adolescente que está nos ouvindo, as acnes, né? As espinhas, os cravos. Bem, Vanderlei, antes de falar sobre isso, tem uma pesquisa interessante, uma pesquisa americana da década de 80, né? Naquele tempo estava começando a surgir o computador, né, nos Estados Unidos. No Brasil ainda estava um pouco distante, né? E naquele tempo o computador já tinha um grande destaque, já era uma realidade lá. E fizeram uma pesquisa mostrando o que o adolescente queria, né, qual era o maior desejo do adolescente, e se livrar da acne ganhou disparado dessas coisas, entendeu? Dos bens materiais, né?
Por que que isso ocorre, Vanderlei? Por conta do grave comprometimento psicológico que a acne causa, né? A acne, diferente daquela coisa de nós adultos que chegamos para a adolescência e dizemos, rapaz, isso é fase, passa, né? Mas não é assim que ocorre. A acne, primeiro, ela pode não passar, né? Ou seja, as cicatrizes podem permanecer, né? E além das cicatrizes físicas, tem as cicatrizes psicológicas para o adolescente que está numa fase de afirmação, né? Numa fase de muita dúvida, numa fase em que as influências são muito grandes. Então, às vezes a gente chega para o adolescente que tem um acne, que tem um quadro de acne, que são as espinhas conhecidas, vamos dizer assim, leve, entendeu? E a gente pergunta, qual é o grau que isso lhe incomoda? Isso lhe incomoda muito? Isso lhe prejudica muito? E ele chora, entendeu? E ele chora para ver como a acne ela causa esse comprometimento psicológico. Tem pesquisa mostrando sobre isso, né? Falando sobre isso. Então, e a acne é o quê? É a doença mais frequente no adolescente. 85%, segundo os estudos, mostram que os adolescentes são acometidos por acne, né? Os adultos é em torno de 10% a 20%, principalmente mais comum nas mulheres. Mas a acne é essa doença que é genética, hormonal e que tem fatores associados, como fatores menos importantes, mas que são contribuidores, como a alimentação, como nível de estresse, como a questão do sol também pode contribuir, em uma menor escala, mas também pode contribuir. E essa doença que realmente mexe bastante com o psicológico do adolescente e que é recomendado todos tratarem pela essa questão que a acne pode se arrastar durante anos e anos e afastar o adolescente do ambiente social, dificultar o desenvolvimento na escola, ser responsável por problemas como isolamento, como timidez, bullying, fundamental bullying. O que eu tenho de paciente, Vanderlei, que perde ano escolar, que diz, eu só vou voltar para o colégio quando eu melhorar disso. Eu não quero nem sair de casa, Vanderlei. Não quer sair de casa, né? Então, a acne mexe demais com o psicológico do adolescente e nós, adultos, não podemos relevar isso, né? Nós temos que dar força, acompanhar e ajudar o adolescente a superar isso. Isso gera, inclusive, uma proximidade dos pais com os filhos quando ocorre esse reconhecimento desse problema e não chegar e dizer, não, isso passa, eu tive isso, né? E que não é bem assim, não é simplesmente chegar e falar. Então, realmente, o problema é bem maior do que a gente acha que seja aquela coisa bem comum que quase todos nós vivemos e sofremos com isso, né? Professor Mário Timbó, fechando aqui a nossa entrevista, esse nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse sobre as suas atividades da Santa Casa enquanto médico de assistência e o médico preceptor que recebe os alunos do curso de medicina da UFC de Sobral, bem como os médicos residentes. Bem, Vanderlei, primeiro dizer que é uma honra, é um prazer estar na Santa Casa, parabenizar o curso de medicina por esses 15 anos, né? A gente vê realmente a questão da formação do médico, né? da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, né? Que faz o seu internato e os estudos na Santa Casa, o hospital como referência, e que a gente vê que continua tendo, realmente e os estudos mostram essa qualidade da formação médica do médico formado em Sobral, né? E dizer que todas as terças a gente está lá na Santa Casa, fazendo um ambulatório, né, no início da manhã, depois indo para ver os pacientes residentes internos e sempre discutindo um caso clínico com eles, né, estando ali dando o apoio que eles necessitam nessa questão da formação. Dizer que para mim é uma satisfação enorme estar lá e estar contribuindo com a formação desses grandes médicos, que hoje a gente tem uma diversidade muito grande na formação médica. Hoje tem faculdades e mais faculdades, então a medicina antes, que era muito mais homogênea, ela está se tornando muito heterogênea pela quantidade de faculdades, mas o sobralense pode ter realmente essa satisfação, essa honra de dizer que o médico formado aqui em Sobral, ele tem uma qualidade muito boa. Ok. Professor Martim, vou agradecer sua participação e dizer que esse programa Santa Casa no Ar está à sua disposição sempre que o senhor quiser participar. Vanderlei, eu que gostaria de agradecer
virei todas as vezes que for convidado. A sexta-feira é um dia que normalmente eu atendo em Tianguá, inclusive estou me deslocando para Tianguá já, né? Mas assim, sei da importância do programa, sei da sua importância aqui dentro da Santa Casa, dentro aqui de Sobral, que realmente você tem um papel de destaque na sua área. Realmente a gente pôde perceber isso, né? Com esse blog que você tem também, que é muito importante, que ele basicamente ele consegue juntar toda uma categoria da saúde, não é de profissão, não é só de médico, né? É uma categoria e você é elogiado por todos esses profissionais. Engraçado é que tem um paciente de consultório que ajuda você na formação do blog, que fala isso, e realmente você é uma pessoa elogiada aqui por todos. Continue fazendo esse trabalho belíssimo e, né, que realmente mostra, acima de outras coisas, né, que uma coisa simples que é um blog acaba tendo uma importância, uma relevância tão grande. Obrigado, professor. Realmente o blog Encontro com a Saúde, nós já começamos uma proposta desde 2014, devagarinho, e a nossa proposta é essa, é disseminar notícias boas da saúde, reunir as categorias. Temos esse propósito, e agradecer que o senhor também é um colaborador do blog, uma pessoa que está sempre do nosso lado, e agradeço demais, e só tenho mesmo que agradecer. Obrigado, e nos encontramos terça-feira, não é isso? Obrigado, Vanderlei, um abraço a todos os ouvintes. Ok, encerrando a programação desta manhã, o professor Timbó já vai seguir aqui para Tianguá, né, professor? Muito obrigado, eu sei que o seu tempo é ouro, né? Só falar um pouquinho da programação da semana comemorativa dos 15 anos da FAMED UFC Sobral. A cerimônia de abertura com a palestra do reitor, professor Henrique Orlando Campos, e a outorga de medalha do decênio do campus de Sobral e a outorga da medalha Visconde Saboia. Acontece hoje no auditório do Mucambinho, Rua Coronel Estrelau Frota, antiga fábrica de tecido, e é hoje 4 de novembro, sexta-feira, às 19 horas. Tem a exposição de fotos e fatos dos 15 anos da UFC, que é uma mostra de fotografia e ações do curso de Medicina. O local é a sala do prédio central do curso de Medicina, campus de Sobral, data de 7 a 10 de novembro. Uma exposição que fica lá de 7 a 10, das 8 às 22 horas. Tem um ciclo de conferências, o primeiro ciclo, que vai falar as outorgas das comendas do curso de Medicina de Sobral, a 5ª comenda do Jornal do Médico, o lançamento do livro Consulta Rápida em Enfermaria Cirúrgica, autores professor Ricardo Neves e Arthur Guimarães. E tem lá a conferência Desafios do Trabalho Médico com o professor Luiz Odorico Monteiro de Andrade. O local será no auditório do bloco 4 do campus da Medicina UFC Sobral, campus de Sobral, o curso de Medicina, no dia 7 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. A Medicina do UFC mais perto de você, uma exposição de projeto de extensão. Esse momento vai acontecer no Boulevard do Arco de Nossa Senhora de Fátima. Será na terça-feira, dia 8 de novembro, às 19 horas. Então, toda a população sobralense está convidada a conhecer a Medicina do UFC mais perto de você, o curso de Medicina que comemora seus 15 anos. Vai ser na terça-feira, dia 8 de novembro, na Boulevard do Arco, a partir das 19 horas. Então lá, os projetos de extensão, de pesquisa, toda a UFC está acolhendo a família sobralense na Boulevard do Arco. O ciclo de conferência 2 acontece no dia 9 de novembro, quarta-feira, no local do auditório também da UFC, no bloco 4, com a palestra A Formação do Médico e seu diálogo com a sociedade. Será proferida pelo professor, o médico Luiz Fernando Toffoli, psiquiatra. E encerrando a comemoração cultural, o momento cultural, é o sexto Sarau Visconde de Saboia, que é o encontro artístico e cultural. Vai acontecer na quinta-feira, no dia 10 de novembro, às 19 horas, no curso de Medicina no Largo do Visconde. Então, obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Vem aí só música hoje. Né?